gravando. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando diretamente da Easy Workspace em Orlando, na Flórida, mais um DR Podcast! Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. Meu Deus, minha mente já está explodindo aqui com ele, gente. Que dia intenso, né, cara? Hoje Não, eu acho que eu devia ter começado pelo Leandro. A gente ia conseguir captar. Mas depois assim, você assiste podcast, pô. É verdade, mas o cara conseguiu em 20 minutos implodir a minha mente quando eu vi a palestra dele, cara. Muito obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente, cara. Alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui com vocês e contem com o meu melhor. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Antes da gente conversar com esse monstro aqui, a gente vai falar dos patrocinadores, né? Você sabe que esse projeto aqui só tá de pé porque essas empresas confiaram no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. A gente acabou de voltar com o DR Podcast, então a gente conta com a sua ajuda. E a sua ajuda é muito simples, cara. Vá até as redes sociais de cada um dos patrocinadores aqui que estão colaborando com o DR Podcast e segue eles, siga o perfil deles, deixa anotado aí o serviço. Fala que vocês viram aqui. Né? Porque em algum momento vocês podem precisar deles, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui primeiro com a Fênix. A Fênix é uma empresa de deep cleaning, tá bom? Se você não sabe, a Fênix é a empresa que vai solucionar o problema do seu carpete, do seu tapete, do seu estofado. Se você tem uma empresa, por exemplo, um business, que você está quase condenando aquela área que você passa muito lá, esse carpete pode parecer como novo se você dedicar os cuidados da Fênix, tá bom? Se você tem filho e acaba com o seu sofá... Vai no seu sofá, por exemplo. Chama a Fênix e eles vão resolver. Né? A gente tem ainda a Florida Auto Center, tá bom? Empresa lá do Antônio, que é especializada em vender o veículo que você precisa pelo preço que você pode pagar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Um veículo inspecionado com garantia que pode fazer com que você tenha tranquilidade em comprar um veículo sem saber que você está entrando numa roubada. Isso acontece muito aqui em Orlando, tomem cuidado. Acho que todo mundo, acontece com todo mundo que chega aqui, né, cara? Todo mundo tem Pra não acontecer isso, gente, cara. Olha aí. Florida Auto Center, tá? Flórida. Se você gosta do mercado imobiliário, está cogitando a hipótese de investir o seu dinheiro, o seu patrimônio nesse mercado, o Wellington Pessoa é um consultor, um construtor aqui da Flórida, com mais de 20 anos de experiência dos Estados Unidos, que pode ajudar você a fazer com que esse investimento seja sólido, né? Principalmente se você está querendo investir em imóveis de alto padrão, a especialidade dele. Ele está abrindo a mentoria dele, inclusive, para ajudar você a investir o seu patrimônio de forma segura aqui nos Estados Unidos. Tem também a Brasifone. Brasifone é uma empresa que é especializada em vender toda a linha da Apple, todos os artigos eletrônicos que você gosta de comprar da Apple pelo mesmo valor deles, só que com você pagando em real. Então tu veio passear aqui, por exemplo, em Orlando, cara, tá querendo comprar o seu iPhone, mas veio com a grana contada, vai lá na Brasifone que eles vão parcelar com o seu cartão do Brasil. Você vai pagar parcelado o valor daqui, tá bom? Só que sem dispendiar do dinheiro que você trouxe aqui pra você curtir. Às vezes você tá contando sua grana ali, né? Pra ficar os últimos dias aqui. Você pode investir o seu dinheiro do Brasil aqui e trazer o seu eletrônico. E isso só é possível também porque eles usam o sistema da Parcelou. O que é a Parcelou? É uma operadora financeira que faz com que você gaste o seu dinheiro do Brasil nos Estados Unidos sem pagar aquela taxa de câmbio gigantesca que você paga na conversão. Você pode, inclusive, parcelar suas compras aqui nos Estados Unidos com o seu dinheiro do Brasil. Para você que é empresário aqui nos Estados Unidos, isso é uma solução, cara. Porque isso pode favorecer com que você faça muito mais vendas para pessoas que vivem ainda com algum patrimônio do Brasil, como é o nosso caso, né? A gente tem empresa no Brasil, a gente sabe como é que é esse mercado aqui. E, claro, American Japa, cara. Você está querendo comer comida japonesa de qualidade, comida oriental boa, fresca, gostosinha pra caramba, vai lá no restaurante do Maicon, cara, no American Japa, que você vai comer a melhor comida japonesa de todo Orlando, você não vai se arrepender. Tá com preguiça de sair de casa porque tá frio? Pede a experiência do American Japa aí na sua casa. Aquela barca gigantesca, né? Desse tamanho aqui, né? Talvez eu peça uma hoje, não sei. E para você que está buscando um seguro, né? Seguro de saúde, de vida, do seu business, o que quer que seja, a Twizy é especializada em fazer a melhor cotação para você e te conectar com um seguro que vai caber no seu orçamento e principalmente vai te deixar muito assegurado. E o atendimento nota 1000 deles, gente, porque a gente tem, né? A gente trabalha com a Twizy, inclusive já faz uns 6 anos, Nada né? como 6, 7 anunciar anos. Que a gente usa, né? Com certeza. Então vamos lá. E aí, meus amigos? Você tá bom? Bom demais. Leandrão, cara, fala comigo. Você conseguiu em 20 minutos, cara, deixar a gente extremamente impactado ali, falando sobre storytelling, né? Foi a melhor palestra que a gente... Foi a melhor palestra que a gente teve ali naquele dia. Eu fiquei realmente fiquei com vontade de consumir mais conteúdo seu, cara. Como que isso virou uma expertise na sua vida, cara? Trabalhar com storytelling, esse tipo Cara, é uma loucura, né? Porque em 2014, até 2014, eu era produtor musical e diretor audiovisual. Então, mexia com áudio e vídeo, né? Fazia produção musical, produzia artistas, muitos artistas gospel, a maioria gospel. E aí, até 2014, eu era um cara que fazia isso e fazia videoclipe, né? Com várias histórias para chegar nesse ponto. Em 2014, eu fazia isso.
Só que eu tava com a situação financeira ali daquele jeitinho, né? Imagina um cara que nasceu em Itaquera, estudou em escola pública, Hiroshima, estudei no Cidade de Hiroshima, o nome da escola. Uau! Olha o nome da escola. É verdade, gente. Digita no Google lá, vocês vão ver lá. Passa lá em Hiroshima, pede ali, ó. Leandro Álvares Aguiar. Vai estar lá, o histórico do alemão. E aí, de lá até 2014, cara, foi uma vida de muito desafio financeiro. Porque eu decidi fazer o que eu gostava, que era música, produção musical, trabalhar com arte, diretor de clipe, diretor de documentário, essa coisa toda. E aí, eu decidi fazer um vídeo para um cara que era do marketing digital, que estava começando naquela época, que era o Érico Rocha, da Fórmula de Lançamento. Sim. E aí, eu fiz um vídeo de um estudo de caso de um cliente dele. Sabe um case de sucesso? Imagina um case de sucesso seu. Algum desses caras aqui, eu pego uma história desses cases do Coach Rubens e faço uma história do antes e depois do Coach Rubens. E da forma que eu contei aquela história, era um vídeo que tinha mais ou menos, sei lá, 4 minutos. Parecia um filme. A galera assistia aqueles 4 minutos e terminava desmontada, chorando. Cara. Bom. E aí o Érico Rocha chegou em mim e falou assim, cara, como é que você fez isso? Eu falei, isso o quê? Aí ele falou, esse tipo de vídeo, você é muito bom no storytelling. Eu falei, o que é storytelling? Você poderia me dizer? Peraí. Você tinha feito um negócio sem ter nenhuma técnica, sem ter nenhuma... Não Foi no feeling. É, porque assim, eu fazia... Eu era produtor musical, então eu entendia de música. Aham. E eu fazia o audiovisual. Aí eu falei, aí eu senti no coração, senti de Deus assim mesmo. Tipo, cara, eu até falei com a minha esposa, de uma madrugada, eu falei, tô sentindo no coração de fazer um vídeo pra esse cara. Mas ele não pagou você, não pediu. Mais uma vez você vai fazer um trampo Mas de você já graça. conhecia ele, já? Eu tinha um amigo em comum que tinha conectado a gente. Mas eu falei, vou fazer esse vídeo e vou entregar pra ele. Over delivery, assim, sabe? Sem ele pedir. Né? Primeiro mandamento do sucesso, né? Cara, se você pode fazer algo e entregar pra alguém, entrega. Não dorme com essa ideia, não. Faça de graça, pelo menos. Entrega. Aham. Libera de você aquilo. Então eu falei, cara, eu tô com a visão desse vídeo. Eu preciso fazer. E eu fiz o vídeo, que era de um cara chamado Luciano Rezende. Eu fiz esse vídeo, mandei pra ele. E ele chorou vendo o vídeo. Ele passou no evento ao vivo dele pra 1.000 e poucas pessoas. Essas 1.000 e poucas pessoas choraram. E ele virou pra mim e falou, cara, tu é muito bom no storytelling. Eu falei, o que é storytelling? Eu falei, o que é storytelling? Eu não sei o que é isso. Não, contar a história. Eu falei, beleza, eu contei a história do cara. Mas não, a forma que você contou é única. Eu, como assim é única, cara? Eu só fiz o vídeo. Porque eu sempre fui o cara do improviso. Na guitarra, era o cara que não gostava de tirar os solos de guitarra original. Eu chegava na hora do solo, a banda ficava louca, porque a banda falava, pô, velho, você improvisou tudo o solo, mano, não fez o solo original, igual era o solo dos caras. Eu falei, pô, o solo original do cara é do cara, mano, eu vou fazer meu solo aqui. Eu sempre tive esse DNA de autoralidade. Eu sempre gostei de ser muito autoral, assim, ter a facilidade para ser autoral, né? E aí, cara, aí eu falei, o que é storytelling? E aí eu comecei a... Aí o mercado digital me colocou esse título, assim. Cara, você é o cara do storytelling. E eu falei, caraca, se eu sou esse cara do storytelling agora, eu tenho que explicar isso. Você aprendeu que é isso. Genial. E aí eu passei 10 anos, mano, que nem um louco. Assim, fazendo muitos projetos digitais, lançando muitos negócios do mercado digital. Minha vida foi transformada no mercado digital. Mas eu passei 10 anos desenvolvendo metodologia para storytelling, porque não tinha. O que tinha de storytelling era muito ligado a cinema, Robert McKee. Isso não era aplicável nas redes sociais, muito menos numa campanha de marketing. Tá. Aí, em 2016, eu descobri um cara aqui nos Estados Unidos, eu lembro bem, que era o Donald Miller, e ele tinha um curso chamado Story Brand, e ele falava de storytelling para negócio. Eu falei, meu Deus, há uma luz no fundo do túnel, vou lá ver esse cara. E foi muito louco, porque eu lembro que eu tinha acabado de vir para os Estados Unidos, primeira vez nos Estados Unidos, estava começando a ganhar grana no mercado digital, fazendo lançamento, prestando serviço ainda. Então, os caras que lançavam me contratavam como prestador de serviço para produzir estudos de caso e os vídeos de lançamento. De quem não sabe o que é lançamento, é lançar um curso online, um produto digital, bem no começo desse mercado. Então, sei lá, o Jerônimo Temer chegava em mim e falava, cara, eu quero fazer um lançamento. Eu produzia 4 vídeos de lançamento para ele e fazia uns 4 estudos de caso. Isso era um combo para lançar naquela época. Hoje tem o advento de uma série de outras variáveis. Mas naquela época, você fazer um lançamento, se você tivesse 4 estudos de caso e 4 CPLs, que é o nome do vídeo de lançamento, você conseguiria fazer um lançamento de um produto digital. Então, eu prestava serviço. Como eu estourei de um ano para o outro por causa desse um vídeo, então eu cobrava quanto eu queria e os caras pagavam quanto eu cobrava. Ó, é 200 mil. Tá aqui 200 mil. Aí eu, caraca.
Então é 250. Tá aqui 250. Só tinha eu que fazia isso. Então, oferta e demanda. Né? Então eu fiquei 2 anos só prestando serviço e surfando essa onda. Até que... E aí eu tinha que prestar serviço, era fácil, porque eu criar para os outros era muito fácil. Eu ia no feeling, criava e não tinha que explicar para ninguém. Até então não precisava ensinar o que eu fazia. Era fácil, eu sabia fazer, mas não sabia como explicar como eu fazia o que eu fazia. Aí final de 2015, sei lá, lembro que sobrou uns 100 mil reais na conta. E era muito dinheiro, assim, cara. 100 mil reais naquela época, assim, para quem vem da dívida, era muito dinheiro. E eu tinha palestrado, enquanto um ano eu estava quebrado financeiramente, por causa desse um vídeo, no outro ano eu estava no palco do Fórmula de lançamento, falando como é que eu fazia aquele tipo de vídeo. E aí, depois desse palco do evento, eu venho para os Estados Unidos a primeira vez. E aí, cara, a gente passa 40 dias aqui, 20 na Califórnia e 20 em Orlando. Foi a primeira vez que eu vim para Orlando. E nesses 40 dias, o foco era torrar os 100 mil reais e voltar zerado de novo para ficar em paz. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, você não sabe o que fazer com o dinheiro. Você tem que torrar o dinheiro para ficar em paz de novo. Quando eu voltei pro Brasil, zerado, eu falei... glória a Deus, agora eu tô bem, tô zerado. Porque você fica com esse dinheiro. Ter dinheiro na conta significa ter que gastar esse dinheiro. Quem nunca teve dinheiro é isso. Né? Quem vem de família pobre, o caramba, quando você tem o dinheiro na conta... a gente sabe bem o que, viu? Quando você tem dinheiro na conta, você fala... Contou a nossa vida aí. Aonde que eu vou gastar esse dinheiro? Então eu voltei em paz, assim, gastei esse dinheiro. Porque eu tinha os contratos também, pagando bem. Aí eu falei, mês que vem, volta de novo, tá tudo certo. E viemos pra América a primeira vez. E se viramos aqui e tal. Quando eu voltei, eu vi esse curso desse cara, do Donald Miller. Story Brand. Falei, legal esse curso. E aí, mano, eu usava um translator do Google, que traduz a página em real time, sabe? Clica na página e traduz. Aí eu comprei o ticket presencial. Interior de Nashville, Franklin, Tennessee. 5 pau, ticket. Pá! $5 mil. Falei, é desse jeito. Aí já... Vamos pegar o avião. Já peguei a passagem e vamos de executiva, vamos pra cima desse curso. Aí vamos gastar. Aí cheguei lá em Tennessee, já aluguei uma Dodge Ram 3.500, a maior de todas, né? O chapéuzão do Dallas, falei, cara, agora aqui é cowboy, mano. Era músico, né? Então eu sempre escutava... Eu aprendi a fazer mixagem copiando o que os caras de Nashville mixavam, porque ali é o berço musical da indústria fonográfica do mundo. Ah, é? Então eu sempre ouvia... Só do country ou geral? Geral, assim. Mentira. Mas os grandes discos são mixados lá. Tanto na Califórnia, como lá em Nashville, Tennessee. Tipo, os discos do John Mayer, por exemplo, são mixados lá. E o John Mayer tem um padrão de qualidade absurdo. Então, eu ouvi o John Mayer e falava, caraca, como é que chega nesse padrão de qualidade? Lá, quando eu era produtor musical, em 2005, 2007, 2008, não tinha ninguém explicando na internet. Então, eu ficava ouvindo e tentando chegar na referência até chegar no padrão de qualidade. Ficava mixando o CD assim. Então, quando eu pensei em Tennessee ali, era tipo uma vitória absoluta. Caraca, cheguei aqui no Tennessee. Peguei a caminhonetona, fui pra Franklin. Quando eu cheguei lá no jantar, sexta-feira à noite, todo mundo falando lá. Quando eu cheguei lá, eu lembrei que eu não falava inglês. Tu comprou uma mentoria e tu não falava inglês Eu ainda? cheguei lá, eu lembrei que eu não falava inglês, cara. Eu só lembrei naquela hora que eu pisei, quando eu sentei ali, os caras tudo conversando em inglês um com o outro. Todo mundo trocando ideia. E eu, Jesus, eu não falo inglês. Porque eu tinha vindo para os Estados Unidos e ido no restaurante na Disney e achei que tava me virando em inglês. Quando eu cheguei ali... E daí que você percebe que você fala... Eu não conseguia pescar uma palavra do que os caras falavam. É. Os caras ligavam todas as palavras uma na outra e eu ficava assim, meu Deus, o que esse cara tá falando, velho? Aí eu fui salvo por um mexicano que tava lá, que levantou, falou... que ele era do México, o pai do México, eu colei nele e falei, cara... Eu hablo um portunhol, um espanholzinho, tipo assim, não falo espanhol também. Aí cheguei lá, falei pra ele, cara, você precisa me apresentar aqui. Aí eu falava pra ele um portunhol e ele foi me apresentando. Ah, ele faz isso aqui no Brasil, com tal, com não sei o que lá, lançamento, não sei o que lá. Porque aquele trabalho que eu fiz do primeiro vídeo, o Jeff Walker, aqui dos Estados Unidos, que foi o cara que criou a fórmula do lançamento, reconheceu aquele trabalho e falou, cara, isso é muito bom. Ele fez um vídeo pra mim de depoimento falando que o que eu tinha feito... cara? Você tá brincando? Que o que eu tinha feito tinha inspirado o lançamento dele. Então, imagina isso 10 anos atrás. O impacto que foi no Brasil. Nossa. Aí eu virei um big player de um ano pro outro por causa disso. Porque, por primeira vez que uma coisa um brasileiro fez, um americano pagou um pau e falou, cara, pela primeira vez a gente foi inspirado por vocês, não o contrário. E eu cheguei lá e contei essa história pros caras, né? Não sou trouxa, né? Tô aqui, não falo inglês, mas vou contar a história pros caras me respeitar aqui. Aí os caras, pô, legal. Aí, no dia seguinte, eu não sabia o que fazer. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer esse curso? Aí eu sentei perto da caixa do curso.
gravava os áudios, mandava para uma amiga minha lá de San Diego. Ela traduzia e mandava para mim o áudio traduzido e eu ficava ouvindo, fazendo curso com latência. Fiz esse curso com latência. O curso terminou 5 da tarde, eu terminei 9 da noite. Tipo assim, eu tô aqui, eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer. E aí foi legal porque era um curso que não resolvia os problemas de como contar história para vender na internet, mas ele já dava um framework, uma estrutura mais interessante a ser seguida. Já era um começo bom ali. E aí eu modelei muito ali o que o Donald Miller fazia, e eu fiquei nos bastidores 2017, 18, 19, 20, 21. Só fui sair dos bastidores em 2021 para começar a ensinar o que eu fazia, só em 21. E aí, desse 2016 até 21, foi o tempo que eu fui baseado nessa modelagem, criando meu próprio método. E fui expandindo meu próprio método, e testando e validando nos projetos que eu executava. Então, eu executava, vamos ver se isso aqui funciona, vamos ver se isso aqui dá certo. Isso aqui não dá certo, porque a internet é muito teste, né? Então, ficava testando, até que, de tanto ficar nessa bitolação de testar o que funciona e o que não funciona, aí eu criei um jeito psicótico de comunicar, entendeu? Então, quando eu vou para uma comunicação, igual ali na palestra que vocês falaram, tenho 20 minutos, cara, eu consigo colocar uma estrutura de entregar muito conteúdo, muito impacto, começo, meio e fim, fazer a galera dar risada, chorar e o caramba com 20 minutos de tela, porque fiquei nesse tempo todo nessa incubação psicótica, tipo, como é que eu consigo comunicar, falar muito sem precisar falar tanto? E foi assim que eu me tornei esse cara que entende desse assunto de storytelling, que é um assunto infinito, mas eu criei uma estrutura mais fácil e mais replicável para todo mundo conseguir utilizar também e assim construir uma marca pessoal forte com isso. O seu core hoje, ele tá nas mídias sociais ou não? Você tem, por exemplo, um vislumbre de trabalhar com storytelling para outros segmentos como cinema, coisa do tipo? Então, o que aconteceu, cara? Aconteceu o seguinte, como que é a minha história, né? Resumidamente, vou fazer aqui um resumo rápido. Até 2014, produção musical, direção de videoclipe. 2014, por causa de um vídeo, começo nos bastidores do mercado digital. Em 2021, eu saio dos bastidores. E aí eu começo a ensinar as pessoas a fazerem lançamentos. Era o que eu fazia. Ó, como que você faz o lançamento do seu produto digital? Só que aí em 2021 eu tive uma crise existencial pesada. Pesada. De propósito, assim. Por quê? Porque quando eu vim para Orlando, eu vim porque Deus tinha me dado uma palavra, que era para focar no casamento. O meu filho Davi tinha acabado de nascer, e a minha esposa Érica não estava numa situação boa em termos de casamento. A gente já tinha passado por muita coisa difícil juntos. A gente tá junto há 20 anos e a gente já estava, tipo assim, no nível de esgotamento máximo. Aí engravidou do Davi e a gente... Primeiro filho. E aí a gente recebeu a palavra de Deus para vir para Orlando para focar na família. Quando eu venho para Orlando focar na família, foi em dezembro de 2019. E é engraçado porque em dezembro de 2019 teve aquele evento do Fórmula de lançamento, né, do Érico de novo. E nesse evento eu fui o único cara que subiu no palco e peguei uma plaquinha de 8 em 7, que era 8 dígitos em 7 dias. Foi um dos primeiros caras a fazerem 8 em 7 no Brasil. Eu fui o primeiro cara de bastidor a fazer 8 em 7, porque quem tinha feito 8 em 7 era o Érico Rocha e o Mairo Vergara. E eles eram o próprio especialista que se lançavam junto com o Sociedade, o Irmão, etc, etc. Mas ele era o especialista. Um cara do bastidor que pegou um projeto de um terceiro e fez 10 milhões em 7 dias, eu fui o primeiro em 2019. E aí eu pego esse prêmio, é um momento emblemático, porque era um evento para 10 mil pessoas, eu subo sozinho. Então imagina, sobe um monte de gente e pega 6 em 7. Sobe um monte de gente e pega 7 em 7. Num palco lotado de gente. Sobe um carinha e pega 8 em 7, o único do ano. Então eu tava meio assim, caraca, Jesus, como é que você me colocou aqui, mano? Nem eu sabia. Tipo, caraca. Por quê? Porque de 2015 a 2019, eu entrei no modo turbo de produção e fazer lançamento. Eu fazia lançamento semana sim, semana não. Eu era o psicopata do lançamento. Semana sim, semana não, tava abrindo o carrinho. Lançamentos de coisas diferentes. Não, tudo diferente. Não tinha um produto igual ao outro. Era MBA da XP Investimentos Infomoney, Augusto Cury, escola de criatividade que eu tinha em sociedade com o Murilo Gun. Ó, que legal, cara. Entendeu? Adoro o Murilo Gun. Então, o Gun é meu brother. A gente foi sócio um tempo bom na Keep Learning School. Então, eram projetos diferentes e eu tava nesse all-in.
Porque eu falei, mano, eu vou fazer dinheiro agora. E a gente vendeu 400 milhões em vendas nesses anos, assim. Foi loucura. Porque a gente criava... Nos MBAs, a gente começou a vender produtos de 30 mil reais com lançamento. Então, nessa época, como ninguém fazia... Então, 2018, 2019, cara... Era lançamento atrás de lançamento com um faturamento muito relevante. Porque o ticket era alto. Um ticket de 20, 30 mil escalado no lançamento. Então, é uma receita agressiva. Só que como eu tava nesse modo all-in do business, aí tudo vai destruindo, né? Você não consegue, você fica numa frequência muito alta, dopamina muito alta, todo o resto do Você fica quer trabalhar, chato. você quer ficar... Todo o resto da vida fica chata, né? O casamento fica chato, qualquer coisa chata e tal, tudo fica sem graça. E aí, Deus deu essa palavra pra gente vir para os Estados Unidos focar na família. Então, eu venho para cá focar na família e dou all-in nisso. E aí, logo que a gente vem, chega a pandemia. E desde isso você já colocou isso na cabeça. Não, vou me dedicar à família mesmo. Família total, tô indo para isso. Orlando, família, é isso. Posso fazer um parênteses aqui? Pode. A gente se converteu há pouquíssimo tempo. Então, a gente tá vivendo um êxtase, assim. Né? O rapaz saiu daqui, pastor. 7 meses, 8? 7 meses. Foi um avalanche na nossa vida, assim. Como que Deus te deu essa palavra, cara? Desculpa a pergunta. Cara, foi realmente uma palavra ou foi um profeta ou foi como que isso aconteceu, cara? Então, na verdade, Deus ele fala de várias formas, né? Então, o Senhor ele fala principalmente através da palavra dele. O foco tem que ser na palavra, né? O foco é, cara, eu tô todo dia lendo a palavra e meditando na palavra, porque quando eu guardo a palavra no meu coração, Deus pode falar através da palavra a hora que ele quiser. Então, primeiro foco, palavra. Aí, cara, tô no começo ali, é difícil você ter consistência de leitura, palavra, essa coisa toda. Então, você vai pegar um cara que você gosta da pregação e vai se alimentar todo dia junto com a palavra, que aí é mais fácil você aprender a palavra. Por exemplo, nos últimos meses, eu acompanho um pastor que chama Diego Menin. Esse cara tá recebendo algo do céu muito especial. Não é comum. Eu sou convertido há 20 anos. E esse cara tá recebendo uma parada do céu que é embaçado, mano. Todo dia que eu escuto a palavra dele, é céu na terra. Então, assim, e Deus fala muito comigo através das pregações dele, que é através da palavra. Ele tá pregando o evangelho ali, nu e cru. Nesse caso em específico de 2019, a gente tinha vindo para Orlando e comprado a casa aqui em Kissimmee, uma casa pra gente morar, e se a gente fosse decidisse não ficar aqui e voltasse pro Brasil, a gente locaria. E aí a gente foi passar 2 meses no Brasil, de 18 para 19. Porque meu sogro ficou doente, veio a falecer, e a gente acabou ficando mais tempo lá em 2019. Por isso que eu só voltei para Orlando no final de 19, mas a gente veio para cá no final de 18 e ficou 60 dias. Sim. Quando a gente voltou pro Brasil em 19, a gente decidiu, não vamos mais voltar para Orlando. Vamos ficar aqui. Entendeu? Eu não ia vir para Orlando mais, no final de 19. Estava decidido entre eu e a minha esposa, não vamos ir. Ficou lá 60 dias, não vamos voltar mais. Vamos alugar a casa lá, e é isso. E aí a gente fez um retiro chamado Renovo, lá em Belo Horizonte, que é um retiro da Igreja Lagoinha. E nesse retiro, a pastora Daisy, que é uma pessoa que cuida desse retiro, uma mulher de Deus, assim, ela virou para minha esposa e falou, o Senhor está mandando dizer para você que você e sua família têm que ir para Orlando. E ela nem sabia de nada. Entendeu? Oh. Então, ela não sabia de absolutamente nada. Né? Não, ela não sabia de nada. Ela não sabia que a gente ficou 60 dias aqui, voltou pro Brasil, tava lá. Já tinha uma e residência tinha decidido a não voltar. Sim. Entendeu? Então, do nada, avulsamente, ela vira e fala, ó, o Senhor tá mandando dizer. Então, isso já aconteceu comigo, sei lá, umas 7 vezes, de alguém falar uma coisa, Deus usar alguém para testificar algo que já está acontecendo, não é algo novo, mas é uma testificação de um momento que é um momento crucial na tua jornada. E aí você sabe que é de Deus. Você fala, não é possível que a pessoa vai não saber. Não tem como. É Orlando. Ela falou, tô olhando para você, eu tô vendo Estados Unidos. E o Senhor tá me falando que você e sua família têm que ir para Orlando. Aí, o que a gente fez? Comprou a passagemzinha, obedeceu e ficou quieto e veio. Simples assim. Tipo assim, vamos fazer isso. E aí os sinais vão testificando, né? A gente chegou aqui, a palavra que foi pregada naquele dia já testificava com tudo a respeito de obediência e tal. Então, o Senhor ele vai usando múltiplas formas, multiforme graça, mas sempre tudo está muito alicerçado na palavra. Né? Não é uma coisa avulsa, não é uma coisa aleatória. Porque tinha um chamado em Orlando, tinha um motivo da gente vir para cá. E aí, quando a gente vem para cá, chega 2020 a pandemia. E quando vem a pandemia... Cara, eu tô no hype, eu era o maior lançador do Brasil.
Eu era o número 1 de lançador, assim, de lançar terceiros. O que acontece na pandemia? Todo mundo me procura para fazer lançamento junto comigo. Porque foi o que explodiu, né? Explodiu, então todo mundo... Foi quando a gente lançou, né? Que lançou a Universidade Maromba. Todo mundo veio pra cima de mim, a Ghiari, vamos lançar a Ghiari. Caras que são grandes players hoje me procuraram, a Ghiari, vamos lançar. E meu primeiro impulso foi assim, mano, eu vou pra cima. Vou fazer mais, vou aposentar 10 gerações da família agora, tipo assim, vou pra cima. Quando eu fui pra cima, assim, Deus não senti paz. Deus já te pegou. Aí eu falei, ixi, não senti paz. Aí eu fui falar com a minha esposa, com a Érica, e é muito interessante isso, porque quando você tá numa comunhão, por isso que a palavra de Deus diz que é um cordão de 3 dobras, né? A comunhão do casal com Cristo. E um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Por quê? Porque na conversa do casal, muita coisa é testificada no coração. Você está conversando, quando você está falando, às vezes você já deixa de sentir paz. Na mesma hora que você está falando, não é nada disso. E você está só comunicando para a sua esposa ou o contrário. Então, eu comecei a comunicar para a Érica, falei, tá aparecendo muita coisa para fazer, oportunidade, tal. Eu vou ter que pegar isso e tal, que é uma oportunidade. Quando eu comecei a falar, eu falei, ixi, não é nada disso. Aí eu senti forte assim, cara, os planos de Deus não mudam de acordo com as circunstâncias. Se a direção era focar na família, vamos aproveitar a pandemia para focar mais ainda na família. Então, a gente fez o caminho contrário. Recusei, declinei todos os novos projetos. Uau. Então, era cada semana eu fazendo reunião e o pessoal do meu time... Até encontrei um copywriter que foi um grande parceiro meu, Alexandre Viveiros. E ele tava tipo assim, cara, vamos pra cima, irmão. Vamos lançar você, vamos lançar tudo, vamos fazer tudo. Eu falei, irmão, a palavra que eu tô sentindo no coração é o contrário, irmão. É recusar tudo. Então, primeiro ano de 2020, na pandemia aqui, foi um ano só de renúncia. Só recusando novos projetos e novas oportunidades. Porque, às vezes, tem muita oportunidade, distração disfarçada de oportunidade. Parece uma oportunidade, mas é uma distração disfarçada de oportunidade. Por quê? Porque oportunidade é aquilo que você tem que fazer, que só você tem que fazer e que Deus te destinou a fazer. O teu propósito na Terra, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E é algo que você sinta paz também, né? Tudo fora disso é distração. É isso que é a loucura, né, do evangelho. Você fala, cara, eu tô em busca da vontade de Deus. Que vontade é essa? Não sei ainda, vou descobrir. Mas é isso que eu quero. Sim. Essa é a loucura do evangelho. Por isso que precisa de fé. Você quer uma vontade que ela não é definida. Ela não é... Você tem que buscar muito e na presença de Deus, na sua busca com Deus, Deus vai te movendo de uma forma sobrenatural, de uma forma além da sua própria força. Você vai vendo Deus movendo a situação. Você começa a ver que certas coisas estão sendo tiradas da tua vida. Meio que sobrenatural, né? Que você fala, não, mas não é possível, não tem como. Não tem acontecer. como. As coisas estão se movendo e não é na minha força, não é no meu braço. Porque qual que é o grande lance da simplicidade do evangelho, né? Isso eu entendi muito cedo. Porque quando eu me converti, igual eu falei ali na palestra, quando eu me converti, eu dei all-in. Eu larguei tudo e fui pregar, ficar num caminhão evangelizando de interior a interior. Então, eu larguei produção musical, larguei tudo e fui ficar pregando. Dei all-in nisso. E qual que é o grande lance que a gente tem que entender no evangelho? É que quando você se converte, você entende que tudo vem dele, ainda que você se esforce, que a administração desse tudo que ele entrega também é ele que dá, é ele que administra, ainda que você se esforce, entregue tudo. E tudo isso que está na tua mão não é teu também, é dele. Então, pode ser que esteja temporariamente na sua mão, ou pode ser que ele deixe você até o resto da vida cuidando disso que ele entregou e que ele está gerenciando através de você. Então, essa liberdade de você ter convicção de que, cara, nada é meu, tudo vem dele. Não sou eu que administro. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como é que você pode ter um jugo suave e um fardo leve no meio do mundo desse? Só tendo a convicção que não é você que administra. Porque se depender da nossa capacidade de administração, a gente vai fracassar no projeto que é de Deus. Porque pensa a gente com a nossa capacidade humana tentando administrar um projeto que é de Deus, que Deus deu. É até incoerente. Porque Deus vai fazer um projeto muito maior do que a gente tem condição. A palavra fala sobre isso, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são maiores que os seus. Então, pensa comigo. Deus vai fazer um projeto. Quem vai administrar? Nós aqui. Que nem a Arca de Noé, né? Como assim? Deus deu esse projeto, como é que ele vai... A limitação nossa é muito grande diante daquilo que Deus faz. É muito grande. E esse reconhecimento dessa limitação é o que nos aproxima mais dele, porque a gente depende mais dele para conseguir administrar aquilo que ele dá. E, ao mesmo tempo, a convicção de, tipo, eu não posso ser refém desse sucesso que Deus entregou, porque ele não é meu.
Tanto que várias posições minhas, que Deus me dava posição, depois eu falava, caramba, Senhor, mas eu vou largar essa posição? Ele falava, vai, que agora eu vou colocar outro nessa posição e você vai pro próximo jogo aqui. Então, o que aconteceu em 2020? Mas às vezes você fica insistindo nessa posição, né? Peraí, eu não tô mais nessa posição, que nem a gente mesmo, né? A gente teve os nossos, né, os hypes, daqui a pouco saiu do hype, aí a gente fica meio que insistindo, aí agora que a gente se converteu, a gente viu que não é isso, sabe? Tipo, pô, peraí, não é isso que Deus quer, então... Não, e outra, vocês se converteram há 8 meses, o pau vai quebrar pra vocês ainda. Ai, cara, nem fala isso. O pau vai quebrar. já tá quebrando, né, amor? Já tá quebrando. Já tá estralando as costas. Estralando pesado. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho é isso. É quando existe uma transformação. Por exemplo, esse cara. Eu era um cara que não conseguia comunicar várias coisas em ordem. Minha mente era muito confusa. E eu não tinha... Como assim, cara? Para. Muito confusa. Eu não conseguia me expressar. Falando sério? Sério. Jesus escolheu esse cara. Jesus pegou um cara que era guitarrista, bicho grilo, cabeludão, que ficava lá trancado no estúdio, procurando guitarra, corcundia, que não conseguia nem se comunicar e transformou nesse cara. Então, essa transformação é um alto preço que você paga. Uhum. Porque você precisa se transformar em quem ele quer que você seja. É igual o refinamento do ouro. Quando é que o ourives olha pro ouro que ele está fazendo, né? Quando é que o ourives olha para a joia que ele está fazendo e fala, está pronta? É quando o ouro reflete a imagem do ourives. Quando ele está fazendo e ele está lá lapidando, pulindo. A hora que o ouro está pronto, é quando reflete a imagem do ourives. Ele se vê na peça. Então, Deus com a gente é a mesma coisa. A gente tem que refletir Jesus. É forte. Pô, e posso te falar uma parada, então? E até refletir Jesus, meu amigo, dói. A minha conversão, ela aconteceu no hospital quando eu tive um AVC, há 7 meses atrás, né? Tava lutando jiu-jitsu e tive um AVC, acordei no hospital operado. E eu dei esse testemunho domingo pela primeira vez, aliás, numa igreja. E o que eu ouvi, Leandro, lá dentro, foi que quando eu tinha passado o turbilhão ali da UTI, que eu fui pro quarto tudo, e ela só chorava e orava do meu lado e tudo, eu ouvia uma voz falar assim, você é meu. Você é meu. Glória eu a Deus. te fiz a minha imagem e semelhança, eu quero que eles vejam eu em você. Aleluia. Era um bagulho assim, sabe? Surreal. Eu falei assim, cara, você tá errado, você tá fazendo tudo errado, eu quero que eles vejam eu em você, cara. Então você tem que mudar, você tem que melhorar. E aí você vem e fala isso, cara, puta, é muito louco. Né? É forte, mano. Nossa, cara. Porque esse processo é muito dolorido. A gente quer o processo. O desafio do evangelho é esse. É que o evangelho, ele é dual. Porque ele é um, mas é dois. Igual o Senhor, Deus, ele é um Deus que ele é amor, a definição dele. Mas para que o amor aconteça, precisa acontecer a justiça. Então isso é difícil, porque a gente não quer a justiça, a gente só quer o amor. Verdade. Então, ou aí a gente tem no meio evangélico muita dificuldade de ter referenciais, porque ou a galera vai para um lado, o ser humano ele tem dificuldade de conviver com essa, eu vou até chamar, essa estranheza da natureza de Deus. Porque a gente é muito racional, o ser humano. A gente é muito definido. Somos um ser humano. E Deus, cara? Deus é soberano, insondável, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é 3, é 1. Então, assim, Deus é Deus. Ele não é ser humano. Ele se fez ser humano para tirar a gente do limbo, do pecado. Então, esse desafio de tentar encaixar Deus numa caixinha faz com que o ser humano, quando vai servir a Deus, escolha um lado. Cara, então você é o Deus do amor. E aí não tem que pregar, não prega arrependimento, não fala de justiça, não dá toco em ninguém, acaba ficando legalista. Ou senão fica um puta cara chato, religioso, que só fala da justiça. E Deus vai te quebrar, e Deus vai te destruir, não sei o que lá, porque é um puta cara amargo, chato pra caramba no dia a dia dele, ninguém consegue conviver com ele. E ele vira um puta chato de galocha, porque conviver com esse entendimento de que, cara, Deus é Deus. E o que ele tá fazendo a gente não sabe. Então, se o momento da tua vida é um momento que ele vai derramar amor, eu não tenho discernimento disso. O nosso discernimento é, cara, prega o evangelho. O que é o evangelho? É que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho, a cruz de Cristo. A nossa função é levar o quê? A mensagem da cruz. O resto é penduricalho para ficar discutindo religião.
Tanto que você vê, quando a galera começa a debater religião, a mensagem da cruz sai do protagonismo. E a mensagem da cruz é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não veio fazer do homem melhor. Deus veio salvar o homem que não podia salvar a si mesmo. Lá no Éden, por causa de uma decisão, a gente perdeu duas coisas. Qual que era? O que estava em xeque lá no Éden? Quando a serpente oferece o conhecimento do bem e do mal para a gente consumir aquele conhecimento do bem e do mal. Cara, se você consumir, você vai ser semelhante a Deus. Então, o que significa? Se você consumir esse conhecimento do bem e do mal, você pode ser o Deus de si mesmo. E você pode ser livre de Deus. Então, ali, a gente, ao pegar esse conhecimento do bem e do mal, que é a nossa mente, é só pegar toda a audiência que está ouvindo a gente aqui e falar: faz um exercício com você mesmo. Você para e pensa agora. Na sua mente tem o quê? Conhecimento do bem e do mal. É meio óbvio isso. Sim. Ninguém só faz o bem e ninguém só faz o mal. Todo mundo tem as duas coisas dentro da mente. E a Bíblia fala muito claro que a gente ficou escravo por causa desse conhecimento, e isso fez com que a gente rompesse a nossa relação com Deus. Como é que essa relação foi rompida? A gente perdeu a eternidade, a gente era eterno, a gente habitava num corpo físico, mas era eterno. E aí a gente rompeu. Então a gente começou a entrar num conflito de: eu sou um ser de um espírito eterno que habita no corpo mortal. Não tem como isso não dá uma combinação de conflito, de problema. Porque a minha essência é divina e eterna, mas eu estou habitando num corpo de morte. Então, é antagônico. E eu fui expulso do paraíso. Então, eu perdi a eternidade e o paraíso. Tanto que quando a gente busca o que a gente busca, seja uma vitória, seja um lançamento, seja dinheiro na conta, seja um IPO em Nasdaq, vender uma empresa, todos esses resultados no mundo material, a gente busca isso para ter migalhas de transcendência. Quando você subia lá na competição e competia e você levava o prêmio, ali você transcendeu o seu conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, você tem uma migalha de transcendência, assim, caramba, você tem uma sensação que depois você não consegue repetir na vida comum. Sim. Porque você transcendeu ali um pouquinho. Agora, imagina o que era a transcendência que a gente vivia quando a gente era conectado na fonte absolutamente. A gente vivia Meu naquilo. Deus, cara. Era vivia nesse lugar. maravilhoso. É. Por isso que quando Jesus fala que não haverá mais morte, nem pranto, nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas foram passadas e tudo se fez novo, a vida eterna, Jesus vem e ele fala só da vida eterna. Porque foi o que foi perdido no Éden. No primeiro Adão, todos se foram feitos pecadores, enquanto no segundo Adão, que é Jesus, todos foram feitos salvos. E aí, com essa salvação da eternidade, que Jesus nos reconecta à eternidade de novo, ele também nos reconecta ao paraíso. Tanto que o ladrão do lado esquerdo, ele reinaugura o paraíso perdido no Éden com o ladrão, Dimas, do lado esquerdo. Fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas até então Jesus não tinha falado de paraíso. Jesus falou só naquele momento. Então Jesus reestabeleceu a ordem que foi perdida lá no Éden. Que é: o ser humano agora pode voltar a ser eterno, estando em mim, e ele pode voltar a habitar no paraíso, estando em mim, que é para onde a gente vai depois dessa terra. Quando você entende isso, você entende que você coloca as coisas materiais no lugar dela. E toda vez que você coloca tudo que é material no lugar que é material, você coloca Deus no lugar de Deus. Então, você encontra o seu lugar. Porque na vida não tem muitas opções. Ou você vai ser escravo de si mesmo para ser livre de Deus, ou você vai ser escravo de Deus para ser livre de si mesmo. Não tem outra opção. Cara, Meu é muito Deus. constrangedor. Isso porque é o cara que não conseguia organizar o pensamento. aí. Eu não conseguia. Meu Deus, cara. Eu não conseguia fazer isso. A gente tem. Meu Deus, Eu tenho Se eu te mostrar um vídeo do salvação, né, YouTube, amor? se eu te mostrar um vídeo do YouTube meu, você fala: não é possível. Eu era quase gago. Eu tenho salvação, amor? Eu era quase Tem, gago. Tem, cara. Vou criar um tratamento. Porque você é esse cara que consegue fazer o que ele faz. Não, tipo... pô, não. Não, eu tô dizendo assim, de organizar pensamentos. Como eu falei, ele fez uma pregação lá na Poema que contou, né, Não, o ele que é aconteceu com ele. comunicador, pô. contou a Tá de história brincadeira. dele. Dá pra você falar de novo só pra gente registrar. Vamos pegar esse. Olha a transcendência. Olha a migalha de transcendência aí. Transcendi um pouquinho. E eu aqui. achei que ele organizou certinho pra contar o testemunho dele. Eu falei: nossa, cara, se eu tivesse lá, eu já ia atropelar as coisas aí. Depois eu voltava de novo. Eu falei: cara, eu não consigo. Mas o que eu ia dizer, cara, é que assim, é muito constrangedor o que você falou e faz total razão quando você para pra pensar que o que a gente queria
né, a gente, que eu digo a humanidade, queria, ao errar pecando ali no paraíso, era parecer com Deus para não precisar mais dele. Exatamente isso. É surreal isso, cara. Faz total sentido. É isso que a gente queria. É humilhante você pensar que a gente fez isso. Porque a gente queria, então, o poder para que a gente não dependesse mais dele. É isso. Porque a gente quer o quê? Ser o Deus de si mesmo. A maioria das pessoas... Tem muita gente que se acha Deus de si mesmo. Exatamente. A maioria das pessoas, se você fosse entrar no quarto dela e se a gente conseguisse tangibilizar o Deus que ela adora, seria uma imagem dela mesma. Aham. Já vimos, ainda mais atleta, né? Fala aí. Seria uma imagem ainda mais dela atletas, mesma. cara. Ainda mais atleta. Esse é o pecado, é o conhecimento do bem e do mal. É isso que Jesus veio trazer vitória. Não é, Jesus vai te prosperar? Vai. Jesus pode dar uma vida melhor? Vai. Tudo isso por causa que você se colocou para fazer o plano dele. Então você vai precisar de muitas ferramentas e você vai precisar se mover e aí Deus vai te dar ferramentas para você fazer o plano dele. Essa ferramenta inclui saúde, inclui recurso, inclui relacionamento, inclui um pacote de coisas nessa vida para que você execute o projeto dele. Sim. Mas é porque é sobre o projeto dele, não é sobre você. Porque toda vez que fica sobre você, aí acabou. Nunca. Todo evangelho que é sobre a centralidade do homem não é o evangelho. O evangelho é a centralidade de Cristo, de ponta a ponta, é tudo sobre Cristo. E nós temos que convergir em Cristo. Porque senão a gente começa a pegar os penduricalhos e discutir sobre tudo. Agora, cara, você está em Cristo, irmão. O que é estar em Cristo? Sua vida, sua manhã, a sua premissa da manhã é dedicada a Ele. Você acorda e entrega todo dia sua vida para Ele e fala, Senhor, Ele sabe que o teu coração está disponível para Ele, porque é outra coisa também. Jesus, quando esteve aqui por essas bandas, Ele viu todo mundo adorando vários deuses. Ele nunca atribuiu senhorio a esses deuses que as pessoas estavam adorando. Ele nunca chegou e falou, bro, para de adorar esse Deus aí. Esse Deus não existe, mano. Você tá de brincadeira, velho. Olha eu aqui, mano. Sou eu, Deus, que criou o rolê todo e você tá aí adorando essa estátua aí. Ele nunca fez isso. Ele nunca entrou em embate falando que o cara tava adorando um Deus que não era Deus. Mas aí ele encontrou uma coisa e falou, encontrei um Deus. Olha que coisa interessante. Jesus afirmar que ele tinha encontrado um Deus, um outro Deus. E aí ele fala, você não pode servir a dois senhores, porque há de desagradar um ou agradar o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve o amor às riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os homens. Então, o amor ao dinheiro, a busca desenfreada por recurso, riqueza, a tua energia 24/7 nisso, se torna um Deus. Porque o que é um Deus? Riqueza e fama, né? Porque tem gente que já tem muito dinheiro, mas não, ela precisa da fama, ela precisa ser... precisa ser adorada. Precisa ser adorada. Por isso que essas pessoas que precisam ser adoradas têm um fim desastroso. O fim de quem é adorado não tem meio do caminho. Ou a pessoa entra em depressão profunda e se suicida, ou ela se converte. Sim. Tanto que você vê o fim de todos os artistas aí, grandes artistas, não tem meio do caminho. Se o cara é um cara que recebe essa adoração, porque o ser humano não tem estrutura física para receber essa energia que a adoração emite. Tanto que dá até um constrangimento. Não dá quando a pessoa é muito fã, que chega aquela energia esquisita da pessoa? A pessoa não tá bem. A pessoa chega assim, te coloca naquele pedestal e ela fica tremendo do teu lado. Isso não é comum. A gente fica constrangido, né? Tipo assim, fica... É uma energia pesadíssima. Aí você recebe essa energia, tá ferrado, entendeu? Aquela energia vai te corromper de dentro para fora. Agora, quando você tá dando glória a Deus, você fala, Senhor, isso aqui nem para mim não significa nada. Eu não tô aqui por causa disso. Eu não quero os aplausos dos homens. Olha o que o Evangelho fala, mano. O Evangelho fala que aqueles que recebem os aplausos dos homens não terão recompensa no dia. Então, imagina você chegar no dia tete a tete com Jesus. Jesus chegar e falar, e aí, Rubão, beleza, mano? Beleza e tal. Chegar, e aí, Jesus? Não, tem recompensa. Nada pra você aqui. Já ganhou lá. Não. Mas qual foi a recompensa? Lembra aqueles aplausos lá, tal, que você ficou se achando, que todo mundo batia a palma e você falava, eu sou o cara. Então, aquela ali foi a sua recompensa. Tá maluco? Então, hoje, isso vai te filtrando. Por quê? Porque aí o palco deixa de ser um lugar de glória para ser um lugar de sacrifício. Entendeu? O palco não tem que ser um lugar de glória. Toda pessoa que vai pro palco como um lugar de glória, o palco corrompe ela, porque não existe palco. Todo palco é um altar. Entendeu? Não existe palco. O cara tá lá, o cara tá sendo adorado pelas outras pessoas. Tá num nível de hierarquia superior. Então tem um altar. Todo palco é um altar. Então, quando você vai pro palco para receber glória, se prepara porque você começa a dar a substância para tudo aquilo que você tem de mal dentro de você, o pecado ganhar força.
Então, isso começa a ser alimentado por essa glória até o ponto de ser completamente destruído. Agora, quando você transforma o palco em sacrifício, putz, eu não queria estar aqui, preferia estar com a minha esposa e com o meu filho, mas Deus me mandou aqui, então eu estou vindo em nome do Senhor aqui fazer o que Ele quiser que eu faça. Seja entregar conteúdo, seja falar do nome dele, aí é com Jesus. Sim. Porque às vezes Jesus vai, ajuda esse cara aqui a melhorar o negócio dele com o dom que eu te dei, que é um mecanismo, você não pode negligenciar o veículo que eu te entreguei. Sim. Ajuda esse cara com esse veículo que eu te entreguei com a Storytel. Eu vou lá, entrego o Storytel, entrego o marketing digital, legal. E Deus usa o mecanismo para ajudar o cara. Sim. Né? A Bíblia fala muito claro sobre isso. Que proveito tem eu pregar o evangelho para alguém se o cara está precisando de pão? Se o cara está com sede? A mesma coisa serve. Não adianta eu pregar o evangelho e o cara está precisando de uma estratégia de marketing para melhorar a vida dele, porque ele está passando dificuldade no negócio. Então, eu posso entregar os dois. Eu posso entregar o evangelho e eu posso entregar, cara, eu tenho uma estratégia que funciona e eu vou te entregar aqui de graça, irmão. Espero que te colabore. Espero que isso gere valor de pra sua fato vida. é você usar os seus dons em favor e honra e glória de Deus mesmo, né? Que é isso que hoje eu tenho... Assim, tem feito mais sentido pra mim, sabe? Porque, cara, eu passei por um AVC, né? E eu testemunho exatamente sobre isso. Quando eu tava lá no hospital, eu ficava recebendo mensagem de gente falando assim, o meu pai morreu com AVC. O meu irmão tá voltando a falar agora, depois de um ano. Porque o meu primo, agora ele tá andando de novo. E eu falo, eu podia ter todas as minhas faculdades mentais afetadas com isso, né? E eu sempre ganhei minha vida, né? Desde que eu me lembro por gente, pela comunicação, pelo ensino e coisas do tipo. E Deus não me furtou dessas coisas. Então, existe uma razão pela qual eu continuei lúcido ainda. Que é para usar esse meu dom, de alguma forma, para eu tocar a terra falando dele. Né? Então, isso foi assim, algo muito nítido para mim. Começar pelo testemunho, irmão. Com certeza, até porque eu não tenho profundidade nenhuma da palavra para falar de Deus. Entendeu? Não, mas, irmão, é o seguinte, não tem que se preocupar. Porque Paulo, ele acabou de se converter e ele foi chamado e o cara escreveu o Novo Testamento todo inspirado pelo Espírito Santo. Tá entendendo? Era para os 12 discípulos escrever o Novo Testamento, não para Paulo, se a gente fosse analisar tecnicamente. Faz sentido, muito sentido. Mas quem escreveu sobre a igreja, como a igreja deveria ser, foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não conviveu fisicamente com Jesus. Sim. Teve uma experiência com Jesus, viu Jesus, ficou cego, se converteu. Então, o coração, né, é o que vale. Por isso que Jesus olhou para aquele cara que o coração dele estava no amor ao dinheiro e falou, cara, isso é um Deus, porque o coração desse cara está no dinheiro. Deus não interage com a nossa psique, porque na nossa psique está o conhecimento do bem e do mal. Deus interage com o nosso coração. Aqui é o interfone, aqui é o contato direto. Deus interage com o nosso coração através da palavra dele. Por isso que a palavra falava sobre Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque a palavra diz que ele sonda as intenções do coração. Antes mesmo de você falar, ele já sabe o que você sente. Então, Deus, ele está interagindo aqui, antes de chegar aqui. Quando chega daqui para cá, já chega com distorção. Quando chega daqui para cá, mais distorção ainda. Então, Deus está interagindo numa relação com o homem que o homem desconhece. Por isso que a gente que está fora dessa relação de Deus com os homens, a gente quer julgar o outro. Porque eu estou vendo só superficial. E aí eu faço um julgamento idiota baseado na minha experiência de vida. Eu julgo você e dou um decreto. Só que na timeline de Deus, ele está, calma, filhote. Daqui 10 anos, você não sabe o que esse cara vai estar fazendo comigo. Daqui 20 anos, eu estou atemporal. Deus atua na temporalidade do tempo. A gente atua no tempo. Então, a gente está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo, mano. A gente escutou isso, né? Ele olha o coach do Rubens e fala, calma. Tenho certeza que antes de você se converter em 7 meses, um monte de gente tentou te converter e não conseguiu. É ou não é? Verdade, né? Tentou, não tentou? E foi já na igreja, né, amor? Mas... Eu imagino que um monte de amigo ficou passando a vida toda tentando, mano, Jesus, tentando fazer converter. E não consegue. Aí, e Jesus está assim, de boa. Calma, filhotes. Está tudo sob controle, porque a soberania de Deus não oscila. A gente está em desespero. Deus não está em desespero algum. Entendeu? Deus está do jeito que ele sempre esteve, soberano, sentado no seu alto sublime trono, com tudo sob o controle dele. Então, quando você entra nessa frequência, você entende, calma, cara, vai ter o tempo. Tem irmão que para se converter, não é você ficar falando pro cara o tempo todo, você precisa estar perto do cara e não desistir da vida dele. Caminha com o cara, deixa vai caminhando. Porque o cara uma hora vai. É o Espírito Santo que convence o cara do pecado e do juízo, não somos nós. Só que a gente quer fazer que é nós, porque... Se eu sou o super hero pregador e converto todo mundo, aí eu sou o cara. Aí a glória vai pra você, não é pra Deus. Olha, eu quero fazer censo.
Foi o que Davi quis fazer. Eu quero chegar e falar, olha quantas pessoas eu converti. Olha isso aqui, como eu sou o cara. Sou muito crente, entendeu? E aí... Jesus, transcender, né? E Jesus fala sobre um monte que chega 2 caras diante de Deus e um chega, olha, Senhor, eu faço isso, faço aquilo, olha como eu sou isso, sou aquilo. E o outro fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala, qual dos dois saiu justificado diante de Deus? Aquele que ajoelhou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Sou um pecador, entendeu? E se eu sou salvo por uma graça, eu sou atingido por um amor que eu não mereço, mas que eu recebo nos momentos que eu menos mereço, porque Deus sabe que são os momentos que eu mais preciso. Uau. Olha a loucura que é o Evangelho. Deus interagir com o homem, as parábolas que tem lá, o Deus que deixa 99 ovelhas para trás e vai atrás da perdida, o filho pródigo que é recebido e tal. Por quê? Porque se chegar a sua hora, você vai ser recebido como filho pródigo. Ele vai te constranger, né? Que era o que ele tava sentindo, né? Tipo, Ele falar que eu não mereço. Ele ficava assim, mas por que Deus fez isso comigo? Eu não mereço. Fez assim, no sentido... É muito bom, entendeu? Sim. E ele fez um milagre. Todas as pessoas que eu conheço e, sei lá, ficaram com sequela e eu não tive nada. E eu sou um pecador. Ele ficava se culpando, sabe? O tempo inteiro. E a gente não merece, nunca vai merecer, né? Essa é a maior clareza que a gente precisa ter. Cara, não caminhamos debaixo de merecimento. Caminhamos debaixo de graça, favor e misericórdia da parte de Deus para com os homens. Esse entendimento... vai poupar a mente, onde está esse conhecimento do bem e do mal, ela tem que ser vencida todo dia. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque a mente não foi derrotada na cruz. Na cruz, Jesus venceu o capeta, ok? A morte, a Bíblia deixa muito claro, a morte está vencida na cruz, foi vencida a morte. Mas a tua mente perturbada não foi vencida na cruz. Ela precisa ser transformada. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Transformai-vos através da renovação da vossa mente para que receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o nosso trabalho é renovar nossa mente diariamente para que essa mente deixe de ser a mente nossa e passe a ser a mente como Cristo quer que a gente seja. Então, essa transformação, ela é dolorida porque ela acontece num lugar que dói, que é a mente, cara. Não tem como ser uma transformação leve, light, de vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, não é nada disso. O pau quebra na sua mente, porque a mente antiga, a velha natureza, está tendo que dar espaço para a nova natureza. Então, a velha natureza, ela está completamente resistente, falando, eu não vou sair daqui, cara. Porque a salvação que você recebeu na conversão foi um clique. A morte foi vencida, cara. Você está salvo. A hora que você morrer, se a gente morrer agora, nós vamos entrar na eternidade e vamos falar, meu Deus, nós estamos aqui. E Jesus vai olhar para a nossa cara e vai falar, pode entrar, eu te conheço, vem. Porque Jesus conhece aqueles que são deles. A Bíblia deixa muito claro isso. E aqueles que não são deles, ele fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, o nosso objetivo é o quê? É ser o best friend forever de Jesus. É ser o cara que Jesus conhece. Porque o cara que Jesus conhece é o cara que se move na terra de uma forma diferente. Tanto que quando os discípulos expulsaram os demônios chegaram lá e falaram assim, Paulo eu conheço, mas você quem é? Tem uma passagem que fala sobre isso. Que os demônios, eu sei quem é Paulo. Ele no mundo espiritual tem autoridade. Claro. Mas vocês, eu não sei quem é vocês. Por quê? Porque no mundo espiritual, se você não estiver... Se o mundo espiritual não olhar para você e ver Jesus, você vai apanhar do mundo espiritual de dia e de noite. Porque você não tem nenhuma ferramenta para lutar contra no mundo espiritual. É uma batalha desleal. Agora, se o mundo espiritual olhar para você e enxergar Cristo, enxergar a cruz de Cristo, sabe o que acontece? O mundo espiritual é obrigado a se curvar. Eles não têm nem como olhar para a luz de Cristo. Eles são obrigados a se curvar e obedecer na hora. Só que para isso você tem que estar nele. E não é fácil permanecer em Jesus. Então Jesus disse, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Só que é uma caminhada, é uma jornada. E essa jornada não é uma jornada de... Tem altos e baixos, benefícios o tempo todo. Pelo contrário, é debaixo de lutas absurdas, de provações que você acreditaria que você não conseguiria passar por elas, e Deus te dá a graça para passar por elas. Tanto que em 2008 eu fiz uma música de um cantor que eu produzia, que era o Pregador Lu. Sim. E eu fiz uma música que se chama Já Posso Suportar. A música estourou, a música... tem gente que... Muita gente foi impactada por aquela música. Com o Trazendo a Arca, né? Isso. E o refrão fala isso. As dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições já posso suportar. Pela força que em mim está, eu já posso suportar.
o maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, eu já posso suportar. Então, você vai precisar viver coisas que você não suportaria e que você vai suportar por causa do Espírito de Deus que está em você. E aí você vai falar, uau, isso aqui é o Espírito de Deus. E a gente, né, nessa fase, a gente tá vivendo isso e parece que é uma paz que a gente fala, caraca, pode estar caindo no mundo, mas tá... É até estranho, porque eu falo assim, cara, você não devia estar tão tranquilo assim. Você devia estar fazendo corre. Vai, vamos. Tipo, A sua mente tá falando pra você assim, você devia estar fazendo corre, mano. Você não, eu tá preciso fazer fazendo algo, sua mas parte. às vezes dá isso, né? Desespero. Aí você pensa, tipo, desespero, você fala, não, mas peraí, cara, Deus tá no comando de tudo. Não, vai dar certo e às vezes tem as distrações que você falou. Aparece muito, gente. Aparece muito. Muito, tipo, vai por esse caminho aqui, né, amor? Vai por esse caminho aqui, vai dar certo, não sei o que. Daí ao mesmo tempo fala, não, peraí, mas Deus mandou eu ir por esse caminho, peraí. Por que acontece? Existe uma jornada. Como que é o storytelling de quem vai servir a Deus? O storytelling de quem vai servir a Deus geralmente é assim. Essa é boa. Então, isso aí já dá um corte. É o corte. Storytelling de quem vai servir a Deus, O tratamento do TDAH pra ele é o TDAH Guiari, tá ligado? TDAH Ele quer o TDAH Guiari, é o tratamento do TDAH É isso que eu preciso, vai. Eu tenho que criar os negócios todos para poder falar. Então, ó, primeira fase, deserto. Quando você é ativado, batizado, e isso porque é bíblico. Jesus foi batizado no Jordão. Foi pro deserto. E na sequência, o Espírito de Deus enviou ele para o deserto. Não foi o diabo que enviou ele para o deserto. O Espírito enviou ele para o deserto. Então, o primeiro estágio do storytelling. Se converteu, o Espírito de Deus vai te levar para o deserto. Que maravilha. Estamos no caminho, amor. Alguns desertos são mais longos, outros mais curtos. O meu foi de 10 anos. Uau. Então, assim, o meu foi pesado. O meu foi MBA, faculdade, bacharelado, pós-graduação em sobreviver no deserto. Entendeu? Sendo tentado lá o tempo todo. Depois do deserto, vem o quê? Vem a recompensa, que é a ascensão. No final do deserto ali, quando Jesus é tentado, e ele é tentado bem no final, né? Quando ele tá no limite de 40 dias sem comer e sem bebida. Então, a fome voltou 40 dias depois. E quando ele tá com fome 40 dias depois, que o diabo vem tentar ali. E depois que ele não cede, porque no final do deserto, esse é o grande desafio. Tem gente que no final do deserto, ela negocia o inegociável. Ela faz uma concessãozinha porque ela está cansada. E não é hora de fazer negociação. É hora de permanecer firme, apesar das circunstâncias. Boa. Guiari, mas você não sabe, eu tô com uma conta para pagar amanhã e não tem, meu saldo tá zerado. Permanece, irmão. Permanece. Fica firme. Não, Guiari, você não sabe, meu casamento tá destruído. Minha esposa não tem mais condição esse casamento. Vai ser restaurado. Vai ser restaurado. Não, Guiari, meu filho que você não tá na droga. Seu filho vai servir a Deus com excelência. Permanece. Eu lembro que eu falei para um amigo meu que é pastor. Ele veio, a família dele, ele divorciou quando era muito novo. Antes de ser pastor, antes de tudo isso. Aí a filha dele desviou a vida toda, aí ele se tornou pastor, aí a filha desviou, aí a filha encontrou um carinha lá, bem perdidão da vida, e aí engravidou do cara, sem casamento, sem nada, tudo daquele jeito. E ele entrou, ligou pra mim assim, irmão, tipo, cara, o que eu fiz? Eu falei, irmão, permanece, irmão. Esse cara vai ser o seu braço direito na tua igreja. E ele vai ser o cara que vai ser mais fiel a você. E ele vai servir a igreja, vai servir você. E sua filha vai voltar para a igreja. Porque é isso que Deus diz a respeito das situações. Você tem que olhar para a situação como Deus vê, não como está. E aí, falei para ele, semanas atrás, ele me manda a foto do cara se batizando. E o cara virou o braço direito da igreja. E o cara tá lá. É o cara que tá entregando tudo. E a filha dele voltou. E aquela família que parecia que não ia... Que a destruição dele que ele veio, que já vem de divórcio e tal, parecia que aquilo ia se perpetuar. Daqui a pouco Deus transforma. E dali nasce uma família restaurada. Então, quando a gente vai agir, a gente tem que agir e dar uma ordem para o nosso pensamento como Deus diz que é. E não como a gente está olhando para o território. O que Deus diz a respeito do casamento? É sagrado e vai ser restaurado. Eu sou a prova disso. Meu casamento demorou quase 18 anos para dar certo. Uau! Sabe que 18 anos no casamento dando errado? Por isso que Deus deu essa palavra de vir aqui focar na família. Aí eu venho em 2020 e Deus fala,
larga todos os negócios e foca na família. Aí chega em setembro, tinha uns business rolando, dava uns 30, 40 milhões de negócios ano. Caraca. E aí o senhor fala, entrega esses negócios todos. Aí eu entreguei todos. Renúncia. A vida do cristão é essa. O Senhor te deu, mas tem uma hora que você tem que renunciar e devolver. Aí, renúncia. Aí, renunciei. Aí falei, e agora? Faço o quê? Aí não tinha mais nada pra fazer. Aí eu saí dos bastidores por causa disso. Já que não tem mais nada que fazer, vou falar eu. Aí, em 2021, saí. Tive muito sucesso em 2021 ensinando lançamento. Quando chega no final do ano, o Senhor me fala, renuncia e entrega o seu sucesso aí também. E isso tudo você sentia, tipo, já não tava mais... Não, era uma convicção, era aquela coisa, convicção, palavra, direção, testificação da esposa, o irmão que caminha com você em comunhão, por isso que é importante a comunhão. A comunhão é o segredo, por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo quando estamos em comunhão. Fora da comunhão, nós não somos ninguém. Cara, isso é muito real. Então, a comunhão é... Como é importante você ter na caminhada gente com você que, né, que tá... porque a comunhão é o poder. E aí, na comunhão, Deus vai usar o irmão que está do lado, do nada, para conversar com você. E você, caramba, mano, esse cara está sendo inspirado pelo Deus para falar comigo. Não é possível. Por quê? Porque eu estava vivendo isso, ele nem sabe disso, está chegando na comunhão. Comunhão profunda. Eu tenho aprendido isso cada vez mais. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a renunciar, renunciei os novos projetos, renunciei os projetos existentes, depois renunciei meu projeto como protagonista na linha de frente. E quando eu renunciei, eu entrei em desespero. Eu falei... E agora? Por que eu faço da minha live? Não entendi. Por que eu faço da minha live? Aí entrei nessa crise existencial. Eu sei fazer um monte de coisa. Sei me capacitar um monte de coisa. Eu tenho um relacionamento e portas abertas em todos os lugares. Pega essa chave aí, amor. Todo mundo quer... Falei pra ele antes de começar o negócio. É Deus falando com você aqui, ó. Todo mundo quer fazer negócio comigo, mas eu não sinto paz de fazer nada com ninguém. Meu Deus. Meu Deus. E aí eu fiquei 2022, 2023, 2024. Aí 24 eu fui pro Brasil, passei o ano no Brasil para ver se eu encontrava uma resposta, porque eu não sabia mais o que fazer aqui. Tava angustiado aqui em Orlando, desesperado. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Pensa num cara que tava assim, eu não sei, e tudo que eu tentava fazer tava errado. Não é que eu fiquei vagabundo esses anos esperando Deus falar. Eu ia na porta. Eu acho que é aquela porta ali. Aí eu chamava o brother e falava, brother, eu acho que é aquela porta ali, irmão. Talvez seja, hein? Vamos tentar, vou forçar ali. Aí ela forçava. Chamava os irmãos de comunhão para forçar junto. Chamava as pessoas que conheço para forçar junto. E a porta não era. Aí, mano, acho que não é essa, ainda não é. Vamos para a próxima. Então, fiquei 3 anos nesse modo aí. Até que o Senhor me deu revelação. Aí o Senhor me mostrou o que eu realmente tinha que fazer. Que é uma longa história, não vou contar no detalhe, mas resumindo agora, o que é o meu core? O meu core é construir nos Estados Unidos o Brands for Family, que é o maior grupo de marcas e negócios pró-família. Porque a minha história, eu entendi o meu storytelling, era sobre família. É o cara que veio de uma família divorciada, que depois encontra a mulher da sua vida com 23 anos, e que para constituir família tudo deu errado com a família dela, porque o meu sogro me perseguia, o caramba 4, uma série de questões. Nosso casamento dá errado, o dia do nosso casamento dá errado, a nossa história tudo dá errado. E a gente não desiste, porque Deus tinha dado uma palavra que a gente ia constituir a família. Aí quando veio o meu filho Davi, a gravidez era gemelar. E aí um bebê não vingou. O organismo abortou esse bebê que não vingou e abortou o outro que tinha vingado. E aí o Davi ficou com descolamento, colado por um fiozinho. E aí ela teve que ficar 3 meses na cama sem se mexer, porque qualquer coisa ia descolar, ia abortar. Do 3º pro 4º mês, quando eu vou, a gente vai fazer o ultrassom, a gente só saía de casa para ir pro culto, eu ia com o carro a 20 por hora, assistia a palavra, passava no médico, fazia um ultrassom e voltava para casa, descolamento. Do 3º pro 4º mês, é a hora que o bebê dá aquela esticada e aí aborta. A Erika teve um sangramento na 13ª semana, 3º para o 4º mês. Quando a gente vai para o hospital, quando chega lá, quando faz o ultrassom, o Davi estava 100% colado. Eu tenho os dois ultrassons. Meu Senhor. Eu tenho o ultrassom das 12 semanas e da 13ª semana. Jesus. Aí Jesus colou ele todo. Aí depois, aqui em Orlando, eu estava na casa de um amigo meu falou, eu vou levar o profeta tal 5 horas da manhã embora. E eu nunca fui esse cara de buscar profecia, nunca. Aí um amigo meu, Thiago, do nada fala, você deveria ir junto.
E eu senti que, caraca, recebi a ordem assim, sabe? Quando eu vou junto. 5 da manhã, fui junto. Quando eu tô com esse profeta, Vitor Hugo, no banco de trás, sentado quietinho, ele vira e fala: que coisa mais linda que Jesus fez. O senhor tá me mostrando o útero da sua esposa, que é um coração, assim, que ela tem útero bicórnio. É o mesmo do meu. E o senhor tá me mostrando que tinha 2 crianças e que a do lado direito não vingou, não tinha vida, mas ele colou o seu filho com as próprias mãos. E ele manda te dizer que esse menino é dele. O cara nem sabia quem eu era. Meu Deus. Aí essas coisas acontecem, aí os outros que são céticos, os caras que são religiosos, calvinistas, às vezes, o cara... Calvinista. Porque o cara é muito estudado, o cara não acredita nessas coisas, entendeu? Porque ele não viveu ainda, porque quando você vive um negócio desse, você fala: brother, não tem como esse cara ver o útero da minha esposa e Deus colando o meu filho lá. E aí ele descreveu o meu filho de ponta a ponta. Por isso que o Davi é esse menino que por onde ele passa, ele abre a porta para as pessoas, ele interage com todo mundo, ele ama hotel, por isso que ele ama hotel. Davi ama hotel. Ele vai ser um funcionário aí. Vai viver, e ele falou: ele não é seu, ele é do Senhor, ele vai sair de casa, por isso que o Senhor colou ele no útero. Então a minha família, para existir, não foi uma família que foi tudo fácil, deu tudo certo, deu tudo errado. Mas Deus foi maravilhoso e fez dar certo. Eu e minha esposa nunca tivemos tão bem como a gente está hoje. Meu filho tem uma saúde mental que ninguém da minha geração teve. Tem uma disposição, tem uma... Tá entendendo? Então, da onde a gente pega e para onde a gente entrega é uma distância muito quilométrica. Nós somos uma geração de transição. A gente pega a família de avô alcoólatra, divórcio, destruição, briga, contenda, ninguém convertido da família. Você ser o primeiro da família e entregar para o teu filho ele convertido na presença de Deus, com princípios, valores, para construir e consolidar a família. Fazemos parte desse projeto aí, hein? Entendeu? Vai chorar já. Eita, então, cara, essa geração de transição, como a gente é chamado para ser essa geração de transição, o preço vai ser pago, cara. Então, a gente paga um alto preço para ser essa geração que pega num estágio catastrófico e entrega num estágio abençoado, debaixo da presença de Deus. Tanto que eu e a Erika, esse ano, estamos buscando o segundo filho com 43 anos. Porque Deus deu a palavra para a gente que a gente teria o segundo filho. Entendeu? Amém. Deus falou que a gente teria o segundo filho com 43 anos. E Deus deu visão, Deus mandou pessoa. No aniversário do Davi, chegou uma mulher, ela falou: o Senhor, eu fui comprar o presente do Davi, e o Senhor falou para mim: dá um laço feminino para ela. Uau. Fala que não é para o Davi, é para a menina que ele vai mandar para vocês. Aí mais de 4 pessoas falaram que Deus ia mandar a menina loirinha. Essa semana a Erika teve um sonho que tem uma menina loirinha, bochechuda, ela estava amamentando essa menina. E o Senhor já me falou: estamos aqui no começo do ano. Aí depois as pessoas vão ver acontecer, vão falar. O Senhor me falou: esse ano a menina vai vir. E vai viralizar esse vídeo aqui, Esse ano a menina vai vir. Amém. Então, Deus fala da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é soberano. Ele não depende do homem. Se ele encontrar um coração disponível, entregue, que está disposto a renunciar a todas as coisas por amor a Ele, e não porque nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Se a gente tiver esse coração, cara, se Deus encontrar esse coração, tanto que Jesus fala, Ele sondou a terra toda e não encontrou ninguém. Aí Ele vai e fala: grande é a seara, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a seara. Então, é muito trabalho para ser feito na terra e poucas pessoas disponíveis. E o Rubens fala exatamente que Deus está com pressa, que ele quer exército, sabe? Ele está precisando de exército. Como ele agarrou a gente, que foi muito súbito, assim, tudo que aconteceu, né? Foi muito rápido. E aí, eles, né? O Rubens sempre fala: Deus está com pressa, Deus precisa de exércitos. E, assim, incrível como Deus está fazendo na nossa vida, que os nossos amigos, assim, Ele está renovando muito nossas amizades, está vindo muitas pessoas de amigos de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, os que ficaram estão se convertendo, assim, é muito louco isso que ele tá fazendo. E pessoas rápido que a gente nem imaginava, né? Tipo o Will, que é aquele cara que tá ali, que é empresário, né, do Rubens, e ele era de uma família, né, espírita, e ele via coisas e não sei o quê, e a esposa dele na oração ali e tal, e aí eu escrevi no meu caderninho, orando, falei assim: Jesus, toque no Will, que ele se converta, tal. Agora ele tá assim. O Rubens falou assim, ele começa a brincar, né, de laçar assim. Aí ele falou: o Will tá mais que entregue. E agora ele foi pro Brasil, voltou segunda-feira.
E ele falou assim, eu fiquei o tempo todo com o Will foi pra Poema com ele e tal, e o Will falou assim, eu vou me batizar, cara, que tá muito assim, sabe? Tipo... Forte demais. Forte. Eu falei, cara, Deus tá conectando a gente a pessoas que já eram do nosso convívio e Não, levando... tá aqui, ó, tu começa do storytelling e a gente tá aqui o podcast inteiro falando de Jesus. E, tipo assim, faz sentido, né? Tipo, a gente poderia falar de negócio, mas meu Deus, cara, é incrível, incrível. Existe eu tenho notado que existe essa urgência, cara, né? De levantar improváveis, disruptivos. E o que você falou faz total sentido. Pegar, assim, a gente é uma transição mesmo, cara. Transição. Sabe? Porque a gente pega tudo que veio como uma carga pra nós e a gente meio que tá, tipo... Não, peraí. Eu vou ser o filtro. E eu vim vendo no voo um filme que não tem absolutamente nada a ver com religião, que chama It Ends With Us, né? Que termina em nós. Que fala sobre uma mãe, uma menina... que viu a mãe ser espancada a vida inteira e começa a viver esse relacionamento abusivo de novo e que ela decide, quando tem a filha, parar nela. Isso, né? Que é meio que o que a gente tá vivendo. É o que ele falou, é o que a gente viveu. A gente vai mudar a história daqui pra frente, então. É outra história. E o que tá acontecendo, né? Como, inevitavelmente, a gente tá chegando no final do storytelling da humanidade, o arco narrativo lá do Éden, do conhecimento do bem e do mal, tá chegando no final. O que é esse final? Lá no Éden, por causa de uma coisa, lembra que a gente falou? A gente perdeu o paraíso e a eternidade. A gente perdeu essas duas coisas. O que a tecnologia foi gerada e ela está trazendo? Quem estiver me ouvindo aí, depois digita no Google transhumanismo, Forbes. Transhumanismo é o homem, no caso o diabo, através do homem, buscando as promessas do evangelho sem o evangelho, que é o paraíso e a eternidade na Terra. Por isso que eles querem usar tecnologia para fazer o homem viver para sempre. O conflito de Salomão. Que sentido faz eu juntar tanta riqueza se eu não vou poder usufruir e vou ter que repassar isso para alguém depois que não lutou um dia da vida por causa disso? Eu tenho que dar para alguém que não lutou por isso. Então, a gente está vivendo esse arco narrativo onde o homem está em busca incessante e está chegando perto... Não vai conseguir, mas está chegando perto de... Cara, nós vamos fazer da Terra um paraíso e nós vamos viver aqui eternamente, que é alcançar as promessas do Evangelho e ser Evangelho. Então, isso zera o arco narrativo do Éden ali atrás, do Gênesis. É o fim da parada. Nós estamos caminhando para essa reta final. Não tem para onde correr. E aí, o que acontece? Como Jesus está voltando, o desejo de Jesus é que essa última colheita seja muito abastarda. Então, essa é a última colheita, cara. Nós somos a geração da última colheita. Provavelmente nós somos a geração da última colheita. Você acha realmente que está próximo? Eu tenho convicção absoluta. Eu sei que é uma conversa difícil de dizer, mas... tecnicamente, quando você olha para o desenvolvimento do mundo, quando você vê esse advento, essa disrupção que a gente está vivendo agora, né? Por isso que a gente vai conseguir crescer esse grupo de marcas pró-família, porque a necessidade de família vai ser muito grande. A narrativa da família vai ser a narrativa mais comercial daqui 5, 6 anos. Então, os grandes negócios vão voltar para esse caminho da família com interesses comerciais. E o que Deus está fazendo? Está levantando a gente para que a igreja, através do empreendedorismo, avance e, através da família, consiga penetrar em lugares que o evangelho não penetra. Então, família todo mundo tem. Então, família é um ponto de contato da narrativa de evangelismo. Porque as pessoas falam, cara, eu sou pró-família, então vou ficar com essa galera aqui. Eu não quero ficar lá do outro lado do mundo, não. Eu quero ficar aqui pró-família. Então, essa causa do Brands for Family, que a gente vai começar esse ano aqui nos Estados Unidos, daqui 40 dias a gente vai começar a movimentar essa visão e transformar ela em realidade, e foi uma visão que o Senhor me entregou, ela é necessária para que o reino vá avançando. E o reino está avançando através do quê? Através do empreendedorismo. O reino está avançando através das pessoas que colocam tudo que tem à disposição desse reino. Não tem mais essa separação de, isso é sagrado, isso aqui não é. Não, cara. Você é dizimista, é maravilhoso. Mas em Jesus você tem que ser tudista, é tudo dele. Se ele falar dá tudo, você dá tudo, mano. Se ele falar entregar tudo, entrega tudo. A tua empresa não é tua, é dele, ele usa como quer. Se ele quiser usar a sua empresa para um lugar onde vai alcançar pessoas, ele vai usar. Não dá para engessar o que Deus está fazendo. Não dá para colocar numa caixinha. Tenta fazer uma conta. Se todo mundo agora, 8 bilhões de pessoas decidissem ir pro culto no domingo, não tem igreja suficiente para isso. Então Deus está usando a internet, Deus vai usar redes sociais, Deus vai usar tudo que está acontecendo
ainda que seja com intenções dúbias que as coisas estão acontecendo, inteligência artificial é bênção e maldição. Por quê? Porque é a oportunidade de quem não mudou de vida mudar, porque o dinheiro vai trocar de mão. Então, muita gente vai enriquecer com isso, muita gente vai perder dinheiro, como sempre foi. Só que pode ser uma oportunidade e também pode ser uma destruição. E essa coisa caminha junto. Por quê? Porque a oportunidade, enquanto todo mundo está em fase de prosperidade também, está todo mundo distraído pegando essa colheita da prosperidade, enquanto os poderes do mundo estão do jeito que estão. Não é à toa que a gente está em 2024, concorda? Que em 2024, a gente aceitar... Agora 2025 já, hein? 2025, a gente aceitar que nós estamos em 2025, com tecnologia, com tudo isso, e a gente vive debaixo de várias ditaduras ao redor do mundo, declaradamente ditaduras. A Rússia é uma ditadura, a China é uma ditadura, o STF no Brasil é uma ditadura, transfigurada de qualquer outra coisa. Só que não tem como fazer isso, porque isso é o jogo do poder. E a gente não consegue... Deus não chamou a gente para confrontar o jogo do poder. Deus chamou a gente para andar debaixo de um poder que não tem oscilação e não depende de circunstância ou ocasião, que é o poder do reino, do evangelho, que vai crescer muito nos próximos anos, porque conforme aumenta a desgraça, o desespero das pessoas por Deus é maior. Quanto maior o desespero, mais fácil de conversão. Por isso que aqueles lugares da África, ermos, tem lugares que os cultos são para 100, 200, 300 mil pessoas se convertendo. Gente sendo curada, é uma loucura. Tem um monte de vídeo no YouTube lá. Você olha lá, você vê as pernas dos caras curtas esticando. A gente falou disso agora com o Matheus. Loucura. Loucura. Mas você fala, como é que isso está acontecendo lá? Porque lá a necessidade é tão grande, o desespero por Deus é tão grande, que a manifestação também lá é muito grande. Muito grande. E parece que existe uma cegueira das pessoas em não enxergar isso, né? Por mais que isso esteja explícito, cara. Explícito. É porque enquanto não é dado discernimento, o evangelho não entra na cabeça da pessoa. Você pode falar o que você quiser, como se estivesse falando com uma parede. A mente bloqueia tudo que é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho vai te libertar da mente. Então, a mente, quando identifica o evangelho, por que você vai ler a Bíblia, dá sono, você vai buscar as coisas de Deus, no começo sempre vai ser mais desinteressante. Por quê? Porque a mente começa a espernear. Entendeu? A mente começa a falar, cara, esse cara vai tirar meu trono. Esse cara vai me destronar. O evangelho destrona a mente da mente. Então, ela fica em convulsão ali. Aí ela começa a fazer várias coisas e movimentos para você... quer pensar? Acho que não é bem assim, não. Sim. Acho que a Bíblia foi escrita por homens, né? E não sei o que lá. Você começa com os... os argumentos tão superficiais que até o ChatGPT hoje já derruba esses argumentos. Sim. Se pergunta pro chat sobre a Bíblia, ele é melhor de Bíblia do que muito cara que tenta, às vezes, fazer uma vista grossa. Não, a Bíblia é de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus. É como Deus se revelou para o homem. E nela... nós temos o storytelling da relação de um Deus que decidiu criar um mundo para que nesse mundo habitassem muitos filhos. E esses filhos não conseguem se salvar por conta própria e se perderam, deram as costas para esse Deus. Esse Deus não desistiu desses filhos. Durante todo o Velho Testamento, por isso que é testamento, o que é um testamento? É você deixar algo para uma geração. Então, o testamento é algo que o pai deixou para o filho. O Velho Testamento foi deixado do pai para os filhos, o Novo Testamento foi deixado um testamento para os filhos, para nós. E que testamento é esse? De que você vai habitar eternamente com ele. Que você foi criado antes da fundação do mundo para este fim. E nós estamos vivendo esse pequeno hiato chamado vida, que dura em média 70, 90 anos. É um pequeno hiato dentro de uma eternidade. Por isso que Deus não se desespera, entendeu? Por quê? Porque esse pequeno hiato para a grandeza de Deus não é nada. Para a gente é tudo que a gente tem, mas para Deus... Pra gente é o tempo, e Deus não trabalha no tempo. Deus é um hiato ali, de 80, 90 anos ali, que é... Ele já viu o que aconteceu, o que vai acontecer e... Muito louco, cara. Cara, muito legal esse projeto. Eu já tinha visto lá, né, no Poder do Network, o Brands for Family, e conecta muito com uma coisa que a gente tá criando também. Agora, né? Que a gente criou um movimento que chama Fé, Família e Fitness. Onde a gente quer, através de algumas ações, alguns eventos, algumas plataformas, devolver a real importância das pessoas sustentarem isso dentro da vida delas. A fé, a família e o fitness, para elas se manterem conectadas com Deus, alicerçadas, né, com uma rede de apoio importante que é a família. Que é onde fortes. O diabo quer acabar, né? Quer acabar com a família. Parece que é tudo que o mal quer acabar na gente. Com a né? família. Fé, família e fitness. E o fitness para a saúde, né?
Muito legal. Muito bom. Fantástico esse projeto. Conta comigo. O que eu puder somar com vocês, contem comigo. Idem, cara. E a gente também. Eu vim aqui para Orlando, estava no Brasil o ano todo. E vim para cá para me despedir de Orlando. Achei que o tempo de Orlando tinha acabado. É real. E aí eu cheguei com um plano assim, totalmente desapegado. E aí quando eu cheguei, eu tive clareza desse Brands for Family, dessa visão. A gente vai começar com vários produtos. As peças agora tá tudo no caminho contrário. As peças estão se encaixando, as pessoas estão chegando com a mesma visão, com o mesmo coração. Agora é só... Que legal, cara. É uma outra frequência. Aí você fala, caramba, é isso que Deus quer que eu faça, entendi. Mas é um preço a ser pago. Sim. E aí meus planos mudaram todos. Então eu vim para me despedir de Orlando, acabei ficando e voltei. Minha casa estava aqui, né? Sim. Tinha até pensado se ia vender, se não ia. Não, vamos vender, vamos ficar aqui. Então a gente vai estar aqui direto. Vamos caminhar junto. Uau, Com que certeza. legal, Pode contar com a cara. gente pra Meu fazer Deus. isso aí, sem Muito sombra de bom. dúvida. Tamo Muito junto. bom. E desde quando você é ordenado pastor? Cara, eu nunca fui nada, na verdade. Sério? Não. Mega evangelista, cara. Eu tenho esse chamado de ser evangelista, mas eu nunca... o Senhor sempre me deixou claro que eu tinha um chamado... Que eu sempre fui igrejeiro. Me converti no Bola de Neve, em 2005. Fiquei no Bola até 2014. Aí, de 2014 a 2019, eu fiquei na Casa da Rocha, que era uma outra linha, mas pregação muito boa do Zé Bruno. O Zé Bruno é maravilhoso, do Resgate. É fantástica a pregação, porque eu sempre fui apaixonado pelo Evangelho. Então, meu foco sempre foi, cara, eu vou ouvir a palavra e vou passar a semana trabalhando aquela palavra que eu ouvi, meditando nela. Tanto que nos últimos 20 anos, o único livro que eu leio é a Bíblia. Porque eu não sei como os caras conseguem ficar engolindo tanto conhecimento, porque a minha mente fica perturbada. Então, eu sou o cara que fico fugindo Cara, de tudo. eu tô muito assim, né? Tipo, eu falei... fujo da rede social, eu fujo do excesso, porque para se perder é muito fácil. Então, assim, então eu fico, cara, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer? A palavra essa semana, nossa, essa palavra essa semana. Eu fico uma semana meditando na palavra. Igual hoje, eu escutei uma pregação a segunda vez desse pastoreio, do Diego Meni. Escutei de novo. E amanhã eu vou escutar de novo essa mesma palavra, porque a palavra é tão forte que eu vou escutar umas 3, 4, 5 vezes. Então, eu gosto muito mais de ser intencional do que deixar ser engolido por esse movimento que está acontecendo no mundo que te rouba, te sequestra emocionalmente muito rápido. Então, eu sempre fui o cara que estava na igreja, amigo de todo mundo da igreja, do corpo da igreja, que estava na comunhão ali, que estava me esforçando, mas... E estava sempre disponível. Chegava assim e falava, ó, estou à disposição, se precisar de algo, me chama. Então, eu servi já em todas as questões que você pode imaginar do ministério, já cuidava, ajudei no Ministério de Louvor, no Ministério de Diaconia, no Ministério disso, no Ministério daquilo, já ajudei em tudo. Só que eu sempre sentia que o meu lugar não era ali, meu lugar era eu estou na igreja, eu sou corpo, eu frequento igreja. Aqui em Orlando eu vou na Lagoinha. E o meu foco é, cara, eu tenho que ser igreja fora da igreja. Entendeu? E com os irmãos, né? Hoje, a gente está numa caminhada nova. O que eu digo nova? Porque de uns anos para cá, eu fiquei muito próximo de um cara chamado Mário Magalhães. Mário Magalhães, ele foi o cara que contratou o Flávio Augusto lá em 91 e treinou o Flávio Augusto até 94. Foi o primeiro mentor do Flávio Augusto. E o Mário Magalhães é um homem de Deus, é uma referência em liderança. A gente se conectou muito profundamente aqui em Orlando. Começamos a ter uma comunhão muito forte aqui, eu e ele. E aí o pastor Alberto, que é amigo dele há uns 25 anos, eu me conectei muito forte com ele lá também. A gente começou a ter uma comunhão muito forte, aquela coisa que não é uma coisa planejada. Porque eu sempre fui esse cara, eu não tô... Deus não chamou a gente para ficar aprisionado, Ele chamou a gente para ser livre. Só que é uma liberdade debaixo de uma escravidão de obediência a Ele. Então a gente está obediente a Ele. E aí, nessa comunhão que eu tenho vivido ultimamente, eu, o Mário e o pastor Alberto, tem sido muito forte, cara. Assim, absurdo, pra você ter uma ideia. Quando eu cheguei aqui em Orlando, eu entrei na minha casa e a gente veio desapegado para se despedir. Quando eu entrei na minha casa, eu senti a presença de Deus assim e comecei a chorar. Aí falei, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Aí veio no meu espírito assim, muito forte, fala com o pastor Alberto amanhã. Aí eu cheguei na hora de dormir, na cama, falei pra minha esposa, falei, Mori, amanhã de manhã eu vou ligar pro pastor Alberto, tô sentindo que eu preciso falar com ele. A gente precisa trocar, preciso contar pra ele as minhas percepções pra gente discernir aqui o que tá acontecendo e tal, a gente orar juntos e etc.
eu acordo de manhã, vou mandar mensagem para ele. Ele tinha acordado 5 da manhã e tinha me mandado um áudio de 10 minutos. Não. Tá lá, por ter essa prova. Quem é mais cético vai falar, sei lá. Irmão, o que eu tenho de testemunho de coisas que Deus fez sobrenatural, começar pelo meu filho, meu casamento, é muita história que eu tenho sobrenatural. Então, o cara não tem como. Eu falo, irmão, você pode tentar me convencer ao contrário, mas o que eu vivi com Cristo nos últimos 20 anos, eu vi ele fazendo, meu amigo. Eu vi ele me sustentando. Eu vi ele me dando palavras em momentos que eu estava desesperado, sem saber qual decisão tomar. E eu vi ele usando pessoas. Eu vi ele levantando pessoas. Eu vi a ajuda chegando quando não conseguia mais força para buscar. Eu vivenciei isso com Jesus, meu amigo. Isso você não tem como tirar. E aí, quando eu cheguei aqui, foi exatamente isso. Então, o pastor Alberto e o Mário, a gente está vivendo essa comunhão muito forte no espírito, assim, de coisas... Sobrenatural. A gente liga para falar um negócio... Não, tanto que eu não contei para ele o que era Brains for Family. E eu mandei uma foto de uma arte que eu fiz. E ele mandou um áudio para mim, depois eu vou te mandar. Que ele interpretou e falou, é sobre isso. Aí o Espírito testificando e ele falando, marcas para a família. Mas ele pegou marcas na questão da marca que a gente carrega, da marca de Cristo, que chegou a hora das famílias serem marcadas por Cristo. E ele começou a trazer uma visão ainda mais potente para o Brains for Family. E ele não entende nada do business, mas as visões que Deus tem trazido através dele é gigantesca para que ninguém se glorie. Porque aí eu fico assim, não é ele, é Deus, não tem como. Entendeu? Tipo assim, como é que você tira isso? Você vai falar, vou falar que é um projeto que eu vou fazer, não vou fazer, vai ser o coletivo, vai ser o nosso. Então, hoje em dia, a gente vive um mundo de muitos eus. E o que Deus quer fazer? Cara. Tirar esses muitos eus por um só nós. Porque é o Pai Nosso, né? Que está no céu, não é o Pai meu. Então, o que Deus está fazendo é levantando as pessoas que estão disponíveis para fazer parte desse nosso. Enquanto aqueles que querem ficar com vão ficar isolados. Deus está levantando a igreja dele, a noiva que ele vem buscar. Essa noiva não tem placa, essa noiva é a igreja de Cristo que ele vai buscar. São aqueles que são encontrados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja está sendo buscada por Jesus. E para ela ser buscada, ela está sendo o quê? Purificada, limpa, lapidada, adornada para o grande dia. Deus. Por isso que Jesus chama de noiva. Ele podia dar qualquer nome para a igreja, cara. Ele vai lá e faz a associação de uma noiva. Como assim, cara? Porque se tem uma noiva, tem uma preparação. Se tem uma preparação, tem todo um processo para o grande dia do casamento. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós somos... A criação toda geme, como se tivessem dores de parto, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Então, a Bíblia fala isso, cara. Nós estamos gemendo, como se tivesse dores de parto, aguardando essa adoção final. A gente vive migalhas dessa adoção aqui na Terra. A gente vive... Né? A oscilação, tem dias que a gente está super, eu sou filho de Deus, glória a Deus, estou bem, todo dia que eu estou... Ó vida, ó essa realidade humana de oscilação, de emoções e sentimentos, só que a criação está gemendo, esperando a adoção dos filhos de Deus. Então, nós estamos nesse lugar de dores de parto. Você entende um lugar de dores de parto, que é um lugar que dura pouco tempo? Então, nós estamos vivendo no lugar do pouco tempo de Deus. Sim. Não no todo. Então, imaginem o quão glorioso vai ser o todo. Então, quem está ouvindo a gente, foca nesse todo, pai. Esquece seu problema do tempo presente. Olha para Deus e fala, tu és soberano. O meu problema está isso. Começa a glorificar, falar o tamanho de o que Deus é. Porque toda vez que você coloca para o seu problema o tamanho que Deus é, o que acontece? Você vê que o problema não é um problema tão grande assim. Que problema que é o seu? Dinheiro? Deus pode prover, Ele é provedor. Qual é o seu problema? Casamento? Deus restaura, Ele é aquele que acessa os corações e atinge pessoas improváveis, impossíveis. Você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece meu pai. Não conheço mesmo, mas eu conheço Jesus. Entendeu? E sei que Jesus só faz esse rolê desde Gênesis e Apocalipse. Só pegou as coisas estranhas. Ele prefere esses, né? Mano, não tem de Gênesis e Apocalipse um cara que fala, esse aí nasceu para ser eleito, hein? Uau! É sempre improvável, irmão. Exatamente. O único que nasceu eleito era Adão e Eva, e caíram. Entendeu? Depois disso... Todos os pecados, todos caíram. É só os improváveis, cara. Real. Puta, Leandro. Tamo junto. Nossa. Sem palavra, velho. Sem palavra. Que a gente vai ter que repetir,
porque a gente tem coisa pra falar Vamos ainda. vamos fazer a segunda edição. E, cara, mas eu tô surpreso porque, assim, impressionantemente, no Poder do Network, eu fui com um pré-julgamento de muita coisa e eu fui quebrado, estilhaçado em muitas partes. A sua palestra ela falou muito comigo porque eu consegui ver um cara em 20 minutos me fazer pensar um mês inteiro. Depois daquilo ali, você entendeu? Uau. Me influenciou de uma forma, assim, incrível, cara. E uma mensagem que eu peguei ali dentro, que eu preciso levar pra frente, que eu sempre fiz e eu perdi isso com o tempo, foi de que a gente vai se deixando levar e vai esquecendo dos mentores, né? Então, aquele dia eu fui muito mentorado por você. Que bênção, é uma honra cara. poder estar aqui na sua frente. Eu percebi que eu não estava sendo mentorado por um bom profissional, mas que eu estou sendo influenciado por um bom homem, cara. Então, que você continue sendo esse cara que consegue, né, passar a sua mensagem profissional através do embasamento bíblico, né? Que Família, você traz, né? Da família que você está fazendo. Ainda mais nobre saber que você é esse cara. Tamo Verdade. junto. Conta comigo aí. Nossa, muito bom, Tamo junto gente. pra servir. Obrigado. Obrigado a você. Bom Meu demais. Deus, que Bom podcast, hein? É nóis. É isso aí. É isso. Você quer deixar algum recadinho aqui pra Vou galera? deixar um recadinho. Dia 15 e 16, você que é aqui de Orlando, faremos uma imersão de 2 dias para a construção de uma marca pessoal forte, autêntica e lucrativa na internet em 2025. Então, muitas vezes você fala, qual é a minha história? Como que eu construo a minha marca pessoal? Nós vamos passar limpo, do zero, durante 2 dias. Nós vamos pegar passo a passo e nós vamos construir as narrativas que vão construir a sua marca pessoal. Porque o que constrói uma marca pessoal? É o significado que as pessoas dão à sua imagem, a quem você é. E o que imprime significado na sua imagem, nas palavras que você diz, é a narrativa. Narrativa, eu dou uma definição de narrativa que eu gosto muito, que narrativa é a tinta que imprime significado nas palavras e nas coisas. Uma coisa sem narrativa, sem storytelling, não tem significado. Quando você coloca a narrativa, aquela palavra passa a ter um significado. Passa a significar algo para a pessoa. Isso tem significado para mim. Então, nessa imersão, durante 2 dias, a gente vai trabalhar, são só para 50 pessoas. Já estamos perto aí de 50 pessoas, 50% das vagas sold out. Só 50 pessoas, 2 dias comigo, inteiros, dia 15 e 16. Você que é de Orlando, me chama lá no direct do Instagram, @LeandroGhiari. Tamo junto. A gente vai deixar o Instagram Valeu. dele aí, gente. Com certeza. Então é isso. Mais alguma coisa? Não. Pô, ficaria aqui mais tempo. Você tá cansada, a carinha dele, tadinha. Olha o olho dele. Então glória é a isso, Deus. minha gente. Obrigado por quem ficou até agora. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui, Senhor. Opa. Pai, em nome de Jesus.